Depois vem aí a motivação negativa. A prisão de Paulo motivou os cristãos a proclamar o evangelho de boa mente e por amor. Mas havia aqueles que usavam a prisão do apóstolo para garantir vantagens pessoais. Dominados pela inveja e pela teimosia, agiam por motivos errados. Mas pelo Espírito, o apóstolo entendeu que o mais importante era anunciar Cristo ao mundo, de toda maneira. Isso não significa que Paulo aprovava quem procedia dessa forma, porque um dia todo mau obreiro terá de dar contas de seus atos ao Senhor. Mateus 7, 21 e 23. Então Paulo não está elogiando a atitude daqueles que pregavam, julgando causar sofrimento a ele. Não está louvando essa atitude. Ele está louvando o resultado da atitude deles. O evangelho estava sendo pregado. O motivo deles não era bom, mas o resultado da pregação deles era bom. Então, se as pessoas estavam salvas, para Paulo tanto faz se as pessoas estavam pregando por amor realmente às almas ou para causar algum sofrimento a ele. O importante é que as almas estavam sendo salvas. Então, muitas vezes você não compreende as coisas de Deus. Deus olha, aí o resultado que está havendo. Muitas vezes nós falamos, mas essa pessoa que está pregando não presta, essa pessoa não sei o quê. Sim, Deus vai julgar a todos. Ele é o reto juiz. Essa pessoa está pregando, está ganhando almas, está tendo um bom resultado. Agora, ela não é uma pessoa que tem bons motivos para pregar o evangelho, então ela vai ser julgada por Deus. Não precisa você se preocupar. Deus sabe de todas as coisas, sabe os motivos pelos quais as pessoas estão pregando. A maioria das pessoas hoje prega o evangelho para ganhar dinheiro. A maioria. Deus sabe disso? Sabe. Estão aí várias pessoas pregando o evangelho por dinheiro. Cada dia cobram mais. Olha aí os cantores evangélicos cantando, cobrando aí 20 mil, 30 mil, até 50 mil. Deus sabe os motivos que eles estão cantando, estão pregando, estão divulgando o evangelho? Sabe? É por dinheiro? É. Mas deixa, Deus vai julgá-los. O importante é que as almas estão sendo ganhas. Parte 4, o dilema de Paulo. Tópico 1, viver para Cristo. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Essas palavras refletem a alegria de Paulo sobre o avanço do evangelho no mundo. Viver para o apóstolo só se justifica se a razão for o ministério cristão. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. A morte para ele era um evento natural, mas glorioso. Significava estar imediatamente com Cristo. O mestre era tudo para Paulo, o princípio, a essência e o fim da sua vida. Nele o apóstolo vivia e se movia para a glória de Deus. Por isso podia dizer, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Então Paulo não tinha em nada a sua vida por preciosa, contanto que estivesse servindo a Cristo. Então ele fazia as contas. Deixa eu ver. Está sendo útil para Deus eu estar preso? Então, continuo preso. Então, o desejo de Paulo realmente era agradar a Deus. Tudo que Paulo desejava realmente era estar com Cristo. Então, se era necessário ele ficar e ganhar as almas, ele ficaria por amor a Cristo. Mas o desejo dele sempre era estar com Cristo o mais rapidamente possível. Se fosse necessário ficar mais um pouco, ele ficaria para ganhar mais almas para Cristo, sempre procurando agradar a Cristo. O desejo dele era cumprir aquilo que Cristo queria que ele cumprisse. Eu coloquei lá em meu site uma coisa muito interessante. A minha maior frustração é não conseguir ser o que Deus gostaria que eu fosse. É uma frustração. Por quê? Porque os nossos desejos humanos, eles nos atrapalham servir a Deus. Eles nos atrapalham cumprir o ministério que Deus tem na nossa vida. As pessoas, as coisas, atrapalham a nossa vida de cristão. Atrapalham a nós sermos
aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Atrapalha nós fazermos as coisas que Deus deseja que nós façamos. É uma luta constante que nós temos que ter para não sermos dominados pelas coisas boas dessa vida. Nós vivemos desejando as coisas que o mundo nos oferece e isso atrapalha a nossa vida, a nossa intimidade com Deus, atrapalha nós fazermos aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Então Paulo conseguiu, na sua vida aqui na terra, conseguiu fazer com que Cristo fosse proprietário do seu corpo. Conseguiu fazer com que o Espírito Santo tivesse predomínio sobre a sua vida humana. Ele conseguiu fazer com que os seus pensamentos, os seus desejos, tudo fosse controlado pelo Espírito Santo. Então ele conseguiu se deixar dominar pelo Espírito Santo. Tem uma música muito interessante que diz assim: tu não desistirás até que tenhas tudo. E é isso que eu desejo, e essa é a minha oração, é que o Espírito Santo vá cada dia tomando mais posse, mais posse, mais posse. Cada dia domine mais os pensamentos, os atos, domine mais a minha vida, até que um dia esta vida seja a vida de Cristo em mim, e não a minha vida mais. Isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que desejar, e é isso que Paulo desejava lá no seu íntimo, é que Cristo tomasse posse do seu corpo, para que ele fosse aqui o emissário, o mensageiro, o instrumento de Cristo para tudo que Cristo desejasse. Paulo supera o dilema, estar com Cristo e viver na carne. Esse era o dilema do apóstolo. Ele desejava estar na plenitude com o Senhor, todavia o amor dele pelos gentios era igualmente intenso. Ficar na carne aqui refere-se à vida física, isto é, viver para disseminar o Evangelho pelo mundo. Mais do que a escolha pessoal, estar vivo justifica-se apenas para proclamar o Evangelho e fortalecer a igreja. Este era o pensamento paulino. Nos versículos 25 e 26, ele entende que, se fosse posto em liberdade, poderia rever os irmãos de Filipos e viver o amor fraterno pela providência do Espírito Santo. Então Paulo cresceu tanto espiritualmente, depois da sua prisão, que ele agora começou a meditar o que era mais importante na sua vida, e ele chegou à conclusão de que não havia nada mais importante do que estar com Cristo, de ir embora, ficar para sempre com o Senhor. Mas analisando a necessidade da igreja, a necessidade de mais salvação de almas, então ele diz: se é necessário, se é o desejo de Deus que eu permaneça aqui na prisão, ou que eu seja liberto, eu quero, para mim poder pegar o Evangelho e ganhar mais almas ainda para Cristo. Eu quero estar ainda com os filipenses, poder ter essa comunhão com eles, ter aí essa conversa com eles para levá-los a sentir o mesmo que eu estou sentindo, a ter essa mesma comunhão que eu estou tendo com o Espírito Santo. Conclusão: Paulo resolveu o seu dilema em relação à igreja, declarando que o seu desejo de estar com Cristo foi superado pela amorosa obrigação de servir os irmãos. Ele nos ensina que devemos estar prontos a trabalhar na causa do Senhor, mesmo que isso signifique enfrentar a oposição dos falsos crentes e até privações materiais. O que deve nos importar é o progresso do Evangelho e o crescimento da Igreja de Cristo. Então sirvamos a Cristo, desejemos estar com Cristo, desejemos sempre fazer o que Cristo gostaria que nós fizéssemos.